Fala, meu povo! Professor Lucas Dias na área. Estamos aqui para o nosso quarto encontro, tá certo? Da nossa maratona de aulas que estamos fazendo da banca e Decam. E na aula de hoje, a gente vai trabalhar o assunto chamado de proporcionalidade, onde ali dentro dessa matéria você encontra razão, proporção, números diretamente proporcionais, números inversamente proporcionais, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Você vai perceber que a regra de 3 simples e composta é a parte que a banca mais gosta de cobrar sobre esse assunto, tá certo? Então, caindo aí na sua prova uma questão sobre a parte de proporção, é muito provável que seja dentro de regra de 3 simples e regra de 3 composta, belezinha? Então, você teve acesso ao nosso material. Se você não conseguiu imprimir, não tem problema. Vai acompanhando. Depois é muito importante que você refaça, volte na lista, né, pause o vídeo, anote, enfim, belezinha? Então, bora lá, vamos projetar a nossa primeira questão, que vai dizer o seguinte para a gente, olha só. Em determinada hora do dia, a razão. Então, primeiramente aqui, ó, razão. Vamos recordar assim, quando você encontrar a palavra razão, né, em qualquer questão dentro da matemática, automaticamente você vai relacionar a palavra razão à divisão. Então, você não pode esquecer disso, certo? Então, aqui, claramente, nós vamos ter uma divisão entre a medida da altura de um prédio com 32 metros de altura e a medida do comprimento da sombra do prédio é de 4 nonos. Bom, aqui no caso, a gente vai ter uma proporção, que a gente já vai falar sobre isso e já vai construir essa proporção. E aí o problema pergunta assim, nesse caso, a medida do comprimento da sombra do prédio é de... Bom, vamos lá então. Nós temos que montar a seguinte proporção. Nós temos que pegar aqui, ó, a medida da altura do prédio. Então, vou colocar aqui, ó, altura do prédio, que eu vou representar pela letra H. Essa altura está para o comprimento da sombra do prédio. Então, comprimento da sombra do prédio. E essa razão, o problema fala que vai ser igual a 4 sobre 9. Nós temos o hábito de fazer a leitura da seguinte forma. H está para C, assim como 4 está para 9. Só que o valor dessa altura nós temos, correto? A altura, o problema fala que é de 32 metros. Então, você vem e coloca 32 dividido pelo comprimento da sombra do prédio vai ser igual a 4 sobre 9, correto? E aí, toda vez que você tiver, então, uma igualdade entre razões, você vai ter uma proporção. Vamos recordar isso aqui, ó. Proporção. E qual vai ser a sua saída quando isso acontecer? Você vai multiplicar em cruz, correto? Então, no caso aqui, você vai ter 4 que multiplica o comprimento da sombra, que vai ser igual a 32 que multiplica o 9. Então, fazendo essa continha, fica 4 vezes o comprimento da sombra, né, do prédio que nós queremos encontrar. 32 que multiplica 9, nós sabemos que é 288. E aí, no caso, agora você divide o comprimento da sombra, vai ser 288 sobre o 4. E efetuando esse cálculo, nós vamos concluir que esse comprimento vai ser igual a 72 metros. Tá aqui, ó. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra A.
Então, é uma questão de proporção, né? Se você pegar todas as questões da banca, você vai ver que ela tem algumas questões dentro desse aspecto. Então, é importante que você saiba como que você trabalha com isso. Então, automaticamente, a gente construiu essa proporção aqui. Como nós já tínhamos, né, foi dado o valor da altura, então fica tudo muito mais simples, tá certo? Muito bem, então começamos a nossa aula, fizemos aqui a nossa primeira questão e qualquer coisa depois, volta, anota certinho e qualquer dúvida depois, mande lá no seu grupo, tá certo? Então vamos lá, vamos projetar a nossa segunda questão. E essa segunda questão, ela vai falar o seguinte: um pai deixou para seus 3 filhos uma herança, então vamos lá, uma herança que será dividida de forma diretamente proporcional às idades dos herdeiros. Danilo tem 35 anos e ficou com 525 mil reais. João tem 32 anos e Davi tem 23 anos. Só que nós não sabemos o valor que João ficou, nem o valor que Davi ficou. O valor que o pai deixou de herança é... Bom, então a questão é o seguinte. Eu tenho aqui 2 sequências. Nós temos as sequências com o valor de cada filho. Por exemplo, eu vou chamar assim, ó. 525 mil, que é o valor de Danilo. Aí nós temos o valor de João, que nós vamos encontrar. E nós temos o valor de Davi, que no caso a gente vai encontrar também. E nós temos a sequência que é formada pela idade de cada um. Nós temos 35 anos do Danilo, 32 anos do João e 23 anos do Davi. Tá aqui. O problema fala que essas 2 sequências, elas são diretamente proporcionais. Então, quando isso acontecer, como que você vai formar essa proporção? Você vai fazer assim, ó. 525 mil está para 35, assim como J está para 32, assim como D está para 23. Então, você sempre vai pegar o primeiro valor e você divide pelo primeiro valor da outra sequência. Você faz a mesma coisa para o segundo valor da primeira sequência e divide pelo segundo valor da outra sequência. E aí você pega o terceiro valor da primeira sequência e divide pelo terceiro valor da outra. Se tivesse outro valor, você procede da mesma forma, e assim por diante. Bom, aqui agora, tudo é igual. Eu tenho uma igualdade aqui, eu tenho outra igualdade aqui. Então, você pode separar. Eu vou pegar essa primeira igualdade aqui, ó. E com ela a gente vai achar o valor de João. Qual é a parte que ele pegou da herança do pai. Então, você vai fazer assim, ó. 525 mil está para 35. Assim como J está para 32. Só que aí, para deixar a nossa vida mais simples, eu vou dar uma simplificada. Se você dividir 525 mil por 35, você vai achar 15 mil. Então, no caso, se você quiser colocar 15 mil sobre 1, não tem problema. Ou se quiser deixar somente o 15 mil, isso é igual a J sobre 32. E aí, no caso, ó,
temos uma proporção, e aí você vai multiplicar em cruz. 1 que multiplica J é J, e aí você tem 15.000 que multiplica 32. Quando você faz esse produto, 15.000 vezes o 32, você vai achar 480.000. Então, esse é o valor que João ficou, tá certo? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que nós vamos pegar aqui, ó. Eu vou igualar essa primeira razão com essa última razão aqui, ó, em cima. Eu vou pegar essa primeira razão e eu vou igualar com essa última razão aqui, que é a de Davi. Então, você pega e faz assim, ó. 525.000, que está para 35, assim como D está para 23. Como tudo é igual, você pode brincar à vontade. Então, ali, como a gente já fez essa divisão, 525.000 por 35, nós vimos que é 15.000. Então, 15.000 sobre 1, que é igual a D sobre 23. Temos a igualdade, você agora vai multiplicar em cruz. 1 vezes D é D, que vai ser igual. E aí você tem 15.000 no caso, que multiplica 23. Fazendo, então, esse produto, a gente descobre que Davi vai ficar com R$345.000. Bom, nós temos agora o valor de cada filho. O problema pergunta qual foi o valor que o pai deixou para todos. E aí eles pegaram esse valor de forma diretamente proporcional e dividiram. Basta a gente, então, somar a parcela de cada filho. Então, nós temos 525.000, que é a parcela de Danilo, mais 480.000, que é a parcela de João, mais 345.000, que é a parcela de Davi. Essa soma vai dar R$1.350.000. É o valor que o pai deixa. E pelas alternativas, então, ficamos com a letra C. Certo? Então, quando você tiver uma questão de números diretamente proporcional, você procede dessa forma. Tem outras circunstâncias que, quando não é dado o valor, como aconteceu aqui que eu estou te mostrando, ó, foi dado esse valor, você vai pegar pela soma. Então, qualquer coisa, volta lá na parte teórica que eu mostro isso. Então, você vai somar em cima os valores, dividir pela soma dos valores de baixo, para você encontrar a nossa constante. Tá certo? Não foi o caso dessa questão. Bom, fizemos então a questão de número 2. Vamos prosseguindo agora para a questão de número 3, que vai falar assim: sejam as proporções. Nós temos essa proporção, lembrando que é uma igualdade entre razões, e nós temos essa outra aqui. Cada uma tem uma incógnita, x e y. E aí o problema pede para a gente encontrar essa razão aqui, ó, y dividido por x. Então vamos lá, vamos pegar a primeira. Nós temos 3 sobre 5, que é igual a 9 sobre x. Automaticamente você já multiplica em cruz. Então você tem 3x, que vai ser igual a 5, que multiplica 9. Então aqui no caso você vai ter 3x, que é igual a 5, que multiplica 9, é 45. Logo, x vai ser igual a 45 sobre 3. Conclusão, x vai ser igual a
15. Com isso, nós já encontramos o valor do x. Agora a gente pega a outra proporção, 4 sobre 7, que vai ser igual a y sobre 21. Aí, no caso, você faz a mesma coisa. 7 que multiplica y vai ser igual a 4 que multiplica 21. No caso, então, você tem que 7y vai ser igual a 84. E aí, no caso, y vai ser igual a 84 sobre 7. Quando você divide, você acha y igual a 12. Tendo os valores de x e y, o problema pede o valor de y sobre x, nessa ordem. Então, você coloca 12 sobre 15 avos. E essa fração nós podemos simplificá-la. Nós podemos simplificá-la por 3. Quando você simplifica, é o mesmo valor em cima e embaixo. 12 por 3 é 4, sobre 15 por 3 é 5. Então, o valor final dessa razão é 4/5. E aí, então, pelas alternativas, ficamos com a letra D. De maneira geral, as questões de proporcionalidade da banca e Decam, elas são boas de fazer, entendeu? Então é legal, tomara que venha mesmo uma questão dessa parte. Bom, fizemos então a questão de número 3, a gente prossegue e vamos para a questão de número 4, que vai falar assim: num bairro, 3 em cada 5 prédios, 3 em cada 5 prédios tem porteiro eletrônico. Então, vou colocar assim, 3 em cada 5 prédios tem porteiro. Vamos pensar assim, certo? E aí o problema fala: se o número de prédios sem porteiro eletrônico é igual a 56, qual é o número total de prédios que existem no bairro? Então, vamos pensar. Se 3 em cada 5 prédios tem o porteiro eletrônico, então a gente entende que 2 em cada 5 prédios, no caso, não tem porteiro. Certo? Então, se 3 em 5 tem, a gente entende que 2 em 5 não tem. E a gente vai trabalhar justamente com essa informação. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte, eu vou colocar aqui, que 2 prédios que não tem porteiro eletrônico está para 56 prédios que não tem porteiro eletrônico, que é o total. Concorda? Vamos pegar 2 prédios que não tem porteiro eletrônico, está para 56 prédios, que é o total de prédios do bairro que não tem porteiro eletrônico. Assim como, aí você pega 5 prédios de maneira geral, porque é a proporção, aí você fala, está para o total de prédios que tem no bairro, certo? E com isso, a gente monta a proporção que está aqui. E aí, a gente vai trabalhar esse cálculo. Você tem 2 que multiplica x, que vai ser igual a 56 que multiplica 5. Logo, você tem 2x que é igual 56 que multiplica 5 é 280,
x é igual a 280 sobre 2. Quando você divide, x vai ser igual a 140, certo? X é igual a 140 prédios que tem neste bairro. E aí, ficamos com a alternativa A. Talvez o mais complexo é você interpretar essa informação aqui, ó, certo? Então, de 3 em cada 5 prédios tem o porteiro eletrônico. Logo, a gente deduz que 2 em cada 5 não tem. E a gente precisava justamente dessa informação. Porque a outra informação que nós tínhamos é que no bairro tem um total de 56 prédios que não tem o porteiro. Tá certo? Perfeito. Com isso, então, trabalhamos a questão de número 4. Vamos lá, vamos prosseguindo. Chegamos na questão de número 5. E a questão vai falar assim, ó, é uma questão de regra de 3 simples. Suponha-se que, inicialmente, uma casa que vale 1.300.000 desvaloriza R$ 650 por mês. A quantidade aproximada de anos, então veja, o valor aproximado de anos que levará para ela custar a metade do valor inicial. Se a cada dia ela perde um valor de R$ 650 por mês, quantos anos que ela vai estar valendo metade do seu valor inicial? Então, vamos lá. Então, vamos começar colocando assim, ó. Em um mês, ela perde R$ 650. Aí, a metade. Então, se ela vale 1.300.000, a metade você divide por 2. Aí vai ser R$ 650 mil. Então, vamos voltar aqui, ó. Se em um mês ela perde R$ 650, ela desvaloriza, aqui no caso, deixa eu só voltar aqui, isso, no mês. Então, 650 mil equivale a quantos meses? Então, montamos a regra de 3 simples. Quando você monta a regra de 3 simples, você precisa agora fazer uma análise para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, pensa, em um mês, ela perdeu um valor de R$ 650. Aí, ela perdeu agora R$ 650 mil no seu valor. Então, aumentou aqui, ó, de forma considerável. Matematicamente falando, né, vai ter aumentado a quantidade de meses também. Quando as setinhas estão para o mesmo sentido, como aconteceu aqui, é porque eles são diretamente proporcionais. Tá aqui. Aí, no caso, a gente vai trabalhar essa regra de 3 simples. Então, você vai ter ali, ó, 650 que multiplica x, que vai ser igual a 1 que multiplica 650 mil. Logo, 650 que multiplica x é igual. Aqui, como esse produto é por 1, não vai fazer diferença. Vai ficar 650 mil. E aí você divide 650 mil sobre 650. Quando você faz essa divisão, você vai encontrar 1.000 meses. Então, se um mês ela desvaloriza R$ 650, em 1.000 meses ela vai desvalorizar 650 mil.
Só que as alternativas, elas estão em anos. Então, basta você pegar 1.000 e dividir por 12, porque um ano, 12 meses. Quando você divide, então, isso vai ser 83,3 anos. Porém, o problema disso aqui, ó, qual é o seu valor aproximado? Então, o seu valor vai ser de 83 anos, e aí, pelas alternativas, ficamos com a letra E, tá certo? Muito bem. Com isso, então, trabalhamos a questão de número 5, que foi uma questão de regra de 3 simples. Vamos lá. Mesmo sendo regra de 3 simples, você não pode esquecer de fazer a análise para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá certo? Muito bem. Então, agora a gente vai para a próxima questão. A questão de número 6, que é a seguinte. Para construir um muro de 170 metros de extensão, 3 trabalhadores levaram uma semana. Então, nós temos aqui, por exemplo, o muro, que é dado em metros, e nós temos o total de trabalhadores. Aí você vai pegar e vai falar assim, temos também o tempo, que é uma semana. Só que a banca vai manter o tempo. Então, o mesmo valor em cima, o mesmo valor embaixo, vai dar 1, então não vai fazer diferença. Olha só, quantos trabalhadores, vamos voltar. Tem aqui, ó, o muro tem 170 metros e um total de 3 pessoas construíram esse muro. Aí o problema pergunta, quantos trabalhadores, sob as mesmas condições, vamos precisar para construir um muro agora de 510 metros? Em uma semana, viu ali? O tempo é o mesmo. Então, nós não precisamos nos preocupar com o tempo. Matematicamente falando, não vai fazer diferença. Bom, então montamos a regra de 3 simples. Agora a gente analisa se muro e trabalhadores são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos ver aqui, ó. 170 metros, que é o nosso muro, quem construiu foram 3 pessoas. Se nós temos que construir agora um muro de 510 metros, nós aumentamos aqui, matematicamente falando, nós vamos ter que aumentar o número de trabalhadores, concorda? Então, as setinhas, elas estão para o mesmo sentido. Quando elas estão para o mesmo sentido, seja para cima ou seja para baixo, não interessa, você vai afirmar que, no caso aqui, muros e trabalhadores são diretamente proporcionais. Então, você resolve a regra de 3 simples normal. Não tem que inverter nada. Então, você tem ali, ó, 170 que multiplica x, que vai ser igual a 510 que multiplica 3. Logo, 170x é igual a 510 que multiplica 3, você vai achar 1.530. E aí você divide. X vai ser igual a 1.530 sobre 170. E aí, efetuando essa divisão, você vai achar x igual a 9 trabalhadores, certo? Então, para construir um muro de 170 metros em uma semana, foi preciso 3 pessoas. Para construir um muro de 510 metros na mesma semana, em uma semana, matematicamente falando, ou seja, proporcionalmente falando,
vão precisar de 9 trabalhadores. Então, pelas alternativas, ficamos com a letra C. Belezinha? Muito bem. Resolvemos aí, então, a questão de número 6. Vamos para a questão de número 7. A questão ela vai falar o seguinte: uma fábrica de brinquedos tem 200 funcionários, que fazem, em média, 500 brinquedos por mês. Faltando 2 meses para o Natal, a empresa recebeu uma grande encomenda de 1.500 brinquedos. Para conseguir cumprir o prazo e entregar todos os brinquedos até o Natal, a empresa resolveu contratar funcionários temporários. O número de funcionários temporários que a empresa deverá contratar é... Bom, então vamos lá. Nós temos o seguinte. Ali, para a gente construir aqui, vamos pegar funcionários, certo? E nós vamos ter aqui brinquedos. Aí a gente tem que tomar um cuidado. Nós temos 200 funcionários, por exemplo, constrói em média 500 brinquedos por mês, correto? 500 funcionários constrói 500 brinquedos por mês. Então vamos colocar aqui. É porque ali, ó, tem um peguinha que eu tô olhando aqui para a questão, que vai ser o seguinte. Olha que interessante. Aí o problema fala o seguinte, que a empresa ela recebeu uma encomenda de 1.500 brinquedos. Só que ele fala assim, porque tá faltando 2 meses para o Natal. Aí o peguinha tá aqui, ó. Para conseguir cumprir o prazo de entrega, todos os brinquedos até o Natal, a empresa vai contratar funcionários temporários. O número de funcionários que ela tem que contratar. Então, aqui, na verdade, agora, no mês, como faltam 2 meses e ela tem que produzir 1.500 brinquedos, então ela tem que produzir aqui 750 brinquedos, pensando em um mês. Porque, por exemplo, ó, 200 funcionários, eles fabricam, em média, 500 brinquedos por mês. Como teve essa demanda de 1.500 brinquedos para serem produzidos em 2 meses, se você dividir, agora eles vão precisar produzir 750 brinquedos no mês. Quantos funcionários que vão ter que ser contratados? Então, assim, esse é o primeiro peguinha. Porque muita gente vai pegar e vai colocar aqui 1.500. Só que 1.500 é para 2 meses. Então, cuidado, hein? Esse é o primeiro peguinha. Então, vamos trabalhar isso, depois eu te mostro o segundo peguinha. Ó, 200 funcionários produzem 500 brinquedos. Se nós temos agora que produzir 750 brinquedos, aumentou aqui, matematicamente falando, nós vamos ter que aumentar o número de funcionários. Então, as setinhas estão para o mesmo sentido. Funcionários e brinquedos são diretamente proporcionais, correto? Então, a gente resolve a regra de 3 simples diretamente. Então, você vai ter ali, ó, 500 que multiplica x vai ser igual a 200 que multiplica 750. Logo, você tem 500x, que vai ser igual. E aí você faz 200 que multiplica 750. Fazendo esse produto... Peraí. Eu acho que é... Deixa eu fazer uma conta aqui, só para comprovar uma coisa. 0, 0, 0, 10 vai 1... É isso mesmo. 150 mil. 150 mil. É porque na minha cabeça ficou faltando um zero, aí eu vi que deu menos, aí eu achei estranho, mas tem um zero a mais.
Cuidado, hein, gente? Fazendo conta de cabeça, muita gente sai da prova, uma questão que sabia trabalhar, mas aí foi fazer uma continha de cabeça, fez rápido e acabou errando por bobeira. Então, vamos lá. Então, 500x é igual a 150 mil. X, então, vai ser 150 mil dividido por 500. E aí, no caso, x vai ser igual, vamos cortar 2 zeros, vai ficar 1.500 dividido por 5. 1.500 por 5, nós vamos ter que x é igual a 300 funcionários. E aí, muita gente achou 300, a galera que achou 300, e muita gente dessa galera marcou letra C. Só que qual é a pergunta do problema? É aquilo que eu já falei, né? Quando você trabalha a prova de matemática, fez o problema, volta na pergunta. Volta na pergunta, porque olha só a pergunta. É o número de funcionários temporários que deverá contratar. Então, o que a gente tem que fazer? A empresa já tem 200 funcionários. Então, para dar conta dessa demanda, ela vai precisar no total de 300. Então, 300 menos 200, a empresa vai precisar contratar 100 pessoas. E aí, na verdade, a alternativa correta é a letra A, tá certo? Então, cuidado com isso, para você não errar bobeira. Cuidado com a pergunta do problema. Então, trabalhamos aqui a questão de número 7. Vamos para a questão de número 8. Aqui nós temos regra de 3 composta. Então, olha só. 6 máquinas produzem 60 peças em 15 minutos. Então, nós temos aqui, ó, máquinas, nós temos peças, nós temos o tempo, que é dado em minutos. 6 máquinas produzem 60 peças em 15 minutos. Aí, continuando. Quantas máquinas produziriam 400 peças em 2 horas? Ou seja, 120 minutos. Não posso trabalhar com minuto e horas. Então, se 1 hora é 60 minutos, você tem que entender que 2 horas é 120 minutos. 60 mais 60. Primeiro passo, a gente monta, né, a nossa proporção. Agora você pega a razão que tem a incógnita e você vai relacionar com as outras. Tá aqui. Para saber se são de 2 em 2, diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Máquinas e peças. Ó, 6 máquinas produzem 60 peças. Se eu tenho que produzir 400 peças, ou seja, nós aumentamos aqui, matematicamente falando, nós vamos ter que aumentar o número de máquinas. As setinhas estão para o mesmo sentido, então máquinas e peças são diretamente proporcionais. Aí, máquinas e tempo agora. Você sempre pega, nunca esqueça isso, a razão que tem a incógnita com as outras. Então, 6 máquinas fazem todo o seu serviço em 15 minutos. Se eu tenho agora 120 minutos para fazer o meu serviço, eu tenho um tempo a mais, eu posso, matematicamente falando, diminuir a quantidade de máquinas. Então, agora nós temos uma setinha para baixo e uma setinha para cima. Elas são contrárias. Quando elas são contrárias, é porque elas serão inversamente proporcionais. Essa é a segunda etapa.
E a terceira e última etapa é a seguinte: você vai manter a razão que tem a incógnita, 6 sobre x, e isso vai ser igual. Por exemplo, peças, né, ela é diretamente, você mantém 60 sobre o 400, e aí você coloca vezes a outra razão, que é o tempo, ela é inversamente. Então, você vai inverter. Então, ao invés de colocar 15 sobre 120, você vai colocar 120 sobre 15. Cuidado. E aí, agora a gente resolve. Eu tenho ali 6 sobre x, que vai ser igual. Você vai fazer esse produto aqui, ó. 120 que multiplica 60 vai dar 7.200. Sobre 400 que multiplica 15 vai dar 6.000. E aí você tem essa proporção que você já sabe. Você vai multiplicar em cruz. Então você vai ter ali, ó, 7.200 que multiplica x. Lembrando que se você quiser simplificar, fica à vontade. 6.000 que multiplica 6, você tem 36.000. E aí você divide. X é igual a 36.000 sobre 7.200. Efetuando essa divisão, você vai achar x igual a 5. E aí, então, ó, quantas máquinas produziriam 400 peças em 2 horas? 5 máquinas. Pelas alternativas, letra B. Tá certo? O mais importante é você lembrar as etapas que você precisa aplicar. Isso em todos os assuntos da matemática. Quer ver? Vamos pegar aqui a próxima questão, que é a regra de 3 composta, envolvendo ali um pouco a parte de porcentagem. Veja, numa clínica odontológica, ó, 3 dentistas trabalhando 8 horas por dia atendem 48 pacientes em um dia. Então já vamos colocar aqui, ó, nós temos dentistas, certo? Nós temos horas dia e nós temos a quantidade de pacientes. E as primeiras informações: 3 dentistas trabalhando 8 horas por dia atendem um total de 48 pessoas. Continuando, se mais 2 dentistas forem contratados pela clínica, então agora nós temos 5 dentistas. E o tempo de atendimento diário for reduzido em 2 horas, então agora eles atendem 6 horas por dia, quantas pessoas que serão atendidas? X. Então montamos a nossa proporção. E aí agora você tem que pegar a razão que tem a incógnita e você vai relacionar com as outras duas para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então você vai fazer o seguinte: horas dia e pacientes. Veja, trabalhando 8 horas por dia, eles atendem 48 pessoas. Se eles vão trabalhar agora 6 horas por dia, diminuiu aqui, você concorda comigo que, matematicamente falando, eles vão atender menos pessoas? Se 8 horas por dia eles atendem 48, se vão trabalhar 6 agora, então vai diminuir. As setinhas estão para o mesmo sentido, só que para baixo. Não tem problema. Só o fato de estarem para o mesmo sentido, a gente entende que são diretamente proporcionais. Agora, nós vamos relacionar dentistas e os pacientes. 3 dentistas atendem 48 pessoas.
Se eu tenho agora 5 dentistas, nós aumentamos a quantidade de dentistas, matematicamente falando, né, nós vamos atender mais pessoas. E aí veja que as setinhas estão para o mesmo sentido. Então, dentistas e pacientes também são diretamente proporcionais. Tudo é diretamente proporcional. E aí você vai agora para a terceira etapa. Você vai manter a razão que tem a incógnita, 48 sobre x, e isso vai ser igual. E as outras, como elas são diretamente, você não inverte nada, deixa normal. Então, eu vou colocar aqui, 8 sobre 6, que multiplica 3 sobre 5, correto? E agora a gente resolve. Então, você tem 48 sobre x, que vai ser igual 8 que multiplica 3 é 24, sobre 6 que multiplica 5, que é 30. E aí, então, agora, temos essa proporção que você já sabe a saída. Então, você faz 24 que multiplica x, que vai ser igual a 48 que multiplica 30, certo? Então, aqui, 24x, que é igual 48 que multiplica 30, 1440. E aí você vai ter que x é igual 1440 sobre 24. Quando você divide, então, você vai encontrar que x é igual a 60. Então, o que acontece? Veja bem, se eu tenho agora 5 dentistas trabalhando 6 horas por dia, ao invés de conseguirem atender 48 pessoas por dia, vão conseguir atender 60 pessoas. Só que a pergunta do problema é o número de pacientes que serão atendidos em um dia, e aí, pelas alternativas, o problema quer saber desse aumento. Então, a gente já sabe que teve um aumento. Só que em porcentagem. Então, como que a gente vai construir essa transformação? Antigamente eram 48 pessoas. Então, você coloca 48, que equivale a 100%. Esse aumento foi de 12 pessoas, porque passou para ser 60, então teve um aumento de 12 pessoas. Equivale a Y%. Montamos uma regrinha de 3. Então, sendo assim, você vai trabalhar, vai ficar 48y, que é igual a 12, que multiplica 100. 48y vai ser 1.200, y vai ser 1.200 sobre 48. Quando você faz essa divisão, você vai achar 25%. Então, teve um aumento no número de atendimentos de 25%. E aí, pelas alternativas, ficamos ali com a letra D. Tá certo? Muito bem. Então, uma questão muito bacana que envolveu a parte de regra de 3 composta com a parte de porcentagem. E aí chegamos na nossa última questão do nosso material, que também ela envolve regra de 3 composta, que vai dizer o seguinte: para o transporte de 360 toneladas de mercadoria, são utilizados 15 caminhões. E o serviço é realizado em 6 dias. Então, nós já temos aqui toneladas. Vamos lá. Toneladas. Nós temos o total de caminhões. E nós temos o tempo que é dado em dias.
Então, você vai ter o seguinte: 360 toneladas, que é levado em 15 caminhões, num tempo de 6 dias. Aí o problema fala: quantas toneladas de mercadoria 11 caminhões transportariam em um período de 9 dias? Bom, feito a montagem da nossa proporção, agora vem a segunda etapa. Você vai pegar aqui a razão que tem a incógnita e você vai relacionar com as outras. E aí você vai fazer o seguinte, vamos lá. Vamos pegar primeiro toneladas e caminhões. Para levar 360 toneladas, são precisos 15 caminhões. Se eu tenho agora 11 caminhões, nós diminuímos aqui, matematicamente falando, eu entendo que eu vou levar menos mercadorias. Então, as setinhas estão para baixo, no mesmo sentido. Se elas estão no mesmo sentido, toneladas e caminhões são diretamente proporcionais. E aí agora nós temos que relacionar toneladas com tempo. Então é o seguinte: 360 toneladas são levados em 6 dias. Em 9 dias, então, a gente tem uma quantidade maior de dias. Matematicamente falando, nós vamos levar mais mercadorias. A gente tem um tempo maior. As setinhas estão para o mesmo sentido, só que agora para cima, mas estão no mesmo sentido. Então, nós vamos concluir que toneladas e tempo também são diretamente proporcionais. Sendo assim, a gente vai para a última etapa, que é encontrar esse valor de x. 360 está para x, assim como é tudo diretamente, coloca normal, não inverte nada. Aí você coloca 15 sobre 11 vezes 6 sobre 9, tá certo? Perfeito. Então a gente resolve. Você vai ter 360 sobre x, que vai ser igual. Eu vou fazer esse produto aqui, 15 vezes 6 vai ser 90, sobre 11 vezes 9, 99. E aí nós temos essa proporção que nós vamos trabalhar. 90 que multiplica x vai ser igual a 360 que multiplica 99. Lembrando sempre que, se algumas etapas você consegue fazer mais direto, não tem problema, tá certo? Então, você vai ter 90x, que vai ser igual a 360 vezes 99. Esse produto você vai achar 35.640. Logo, você tem que x é igual a 35.640 sobre 90. E aí, quando você faz essa divisão, você vai achar 396 toneladas, correto? Então, quando o problema pergunta quantas toneladas de mercadoria 11 desses caminhões transportariam em um período de 9 dias, transportariam um total de 396 toneladas. Pelas alternativas, ficamos com a letra B. Então, trabalhamos aí mais uma questão, que foi a nossa última questão do nosso material, de 10 questões específicas da banca IDECAM, falando sobre proporção. E foi também de regra de 3
composta, beleza? Então, pegue o material depois, dentro do seu planejamento, dentro do seu tempo, tá? Tente refazer, isso é muito importante. Circula ali aquelas questões que você teve mais dificuldade, volta na aula, pausa, anote tudo certinho, reveja. É assim que você vai se preparando e se fortalecendo dentro da matemática, tá certo? Qualquer coisa, mande mensagem lá no seu grupo que eu falo com você. E eu vou fechar essa aula aqui então, e com a graça de Deus eu te vejo na próxima. Até lá!